Outra questão desafiadora para quem está estudando para o Colégio Militar, 6º ano. Eu, se fosse um professor da banca que faz a prova do Colégio Militar, eu ia pegar essa questão aqui, uma questão bem interessante, né? Calcule os perímetros das duas figuras. Claro que aqui não tem opções A, B, C, D, mas é claro que numa questão real, que caísse na prova do Colégio Militar, ou de algum concurso qualquer, você teria aqui opções A, B, C, D e E para marcar. Mas o que importa aqui é saber calcular isso. Ele quer que você calcule os perímetros das figuras. E o que é o perímetro? É a soma das medidas. Acontece que tanto nessa figura quanto nessa figura, eu não tenho as medidas todas, eu tenho só algumas medidas. E agora? Olha só, você tem que calcular quanto é que vale isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Acontece que eu só sei essa medida, que é 12, e essa medida aqui, que é 10. Eu só sei essas duas. Eu não sei isso, nem sei isso, nem sei isso, nem sei isso. Mas olha só, essa medida 12 é igual à soma dessa medida com essa medida. Isso mais isso dá 12. Então, esse pedaço mais esse pedaço, essas duas medidas juntas, equivalem a essa daqui. É só você olhar isso, ó. Se você pegar esse ponto aqui e traçar aqui uma reta paralela a essa de baixo, você vai ver que esse pedacinho é igual a esse. Porque isso aqui é um retângulo. Retângulo tem os lados opostos iguais. Iguais e paralelos, né? Mas tem os lados opostos com a mesma medida. Aqui em cima você tem outro retângulo. Então, essa medida é igual a essa medida. Portanto, essas duas medidas desconhecidas aqui estão aparecendo aqui desse lado. Eu não sei quanto elas valem. Eu sei que a soma delas dá 12. E eu não preciso saber quanto é que vale cada uma. Para calcular o perímetro, basta saber a soma delas. Então, essa medida mais essa medida, eu vou fazer assim, ó. A soma dessa medida com essa medida aqui dá 12. O mesmo princípio pode ser aplicado para essas duas aqui desconhecidas. A soma dessa medida com essa medida aqui dá quanto? Dá 10. Pelo mesmo motivo. Se você traçar uma reta aqui paralela a essa, você vai ter aqui um retângulo. Então essa medida é igual a essa aqui. Daqui até aqui. E aqui também tem um retângulozinho. Então essa medida é igual a essa. Então essas duas medidas desconhecidas, elas estão aparecendo aqui. E a soma delas dá 10. Então vou fazer a mesma coisa. A soma dessas azuis aqui, essa azul e essa azul, somadas, elas vão dar 10. Então com isso a gente pode calcular o perímetro. O perímetro é 12 mais 12 mais 10 mais 10. 12 mais 12 mais 10 mais 10. Cuidado que isso aqui é muito explorado nos problemas, tá? Ele quer o perímetro, mas ele não dá todas as medidas. E nem tem como a gente descobrir quantas são essas medidas. Mas usando esse princípio aqui, você resolve o problema. 12 mais 12 dá 24. 10 mais 10 dá 20. 24 mais 20, isso dá 44. Então, 44 é o perímetro dessa primeira figura. E aqui nessa segunda figura, você pode usar o mesmo princípio. Olha só. Perímetro de uma figura mais complicada, né? Agora, é claro, vamos dizer assim, numa prova mais rigorosa, ele teria que falar que esses lados são paralelos, que esses lados são paralelos e que esses são perpendiculares. Mas o desenho sugere isso, tá? Numa prova de 6º ano, pode ser assim, pela sugestão. Mas numa prova já de 9º ano, ele teria que falar, são paralelos, são perpendiculares, etc. Então aqui nós temos o seguinte, perímetro tem que somar todos os lados dessa figura. Então, nós temos aqui 3 lados que vão somar 9, que são esses aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse. Esses 3 lados somados vão dar um resultado 9.
E aqui também tem isso, mais ou menos, tá? Olha só. Quem seriam lados... Do lado de cá, que tem o resultado 11. Aqui tem uma complicação que tem esse 2 aqui para dentro, né? Eu poderia dizer o seguinte, se eu pegar esse ponto aqui e traçar uma reta, eu vou ter isso aqui, ó. Esse lado é igual a esse. E esse lado, até aqui, é igual a esse. Então, aí ficou um pouquinho mais difícil. Esse pedaço mais esse pedaço dá 11. Acontece que para calcular o perímetro, eu já tenho quase tudo, mas tem uma coisa faltando. Tá faltando isso aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele deu como sendo 2. E eu tenho ele aqui de novo, ó. Vale 2. Então, esse perímetro vai ser... Vamos ver aqui os azuis primeiro, os que estão horizontais. O perímetro dessa figura vai ser 9. Eu tenho esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, que estão marcados em azul. Eles três juntos, esse, mais esse, eles vão dar 9. Agora, a gente tem ainda esse pedaço 11, que está verde, mais esse pedacinho aqui que está verde, mais esse pedacinho aqui que está verde. Isso mais isso dá 11, somado com esse 11. Então, vou somar com esse 11. Vou somar com esse mais esse que estão em verde, esse mais esse, cuja soma dá 11 também. E eu tenho ainda para somar esses dois pedacinhos aqui que estão em vermelho, que você tem 2 mais 2. Pronto, aí eu somei tudo, somei todos os lados. Quanto é que dá isso aqui? 9 mais 9 dá 18. Aqui 11 mais 11, 22. 2 mais 2, 4. 18 mais 22 dá 40. 40 somado com 4 dá 44. Que coincidência, né? 44 também. Então a resposta do problema, 44, 44.